Você está assistindo esse corte porque tem interesse em saber sobre o mundo financeiro. Então acesse os links abaixo para se especializar ainda mais no mercado de ações e investimentos. Agora vamos para o vídeo. Você citou o método Barsi, vocês têm um acrônimo que eu acho muito interessante, que é o BEST. O BEST. E eu vejo o quanto eu sou ruim em fazer acrônimos. Porque o Thiago tem a Arca, que também é muito bom, e se eu olho a metodologia dele da Arca, eu vejo que eu sigo a Arca. Não os percentuais que ele bota muitas vezes, mas com uma variação. E quando eu bati nesse BEST de vocês, eu falei, caramba, eu gosto disso também, né? Porque são ótimas empresas, são bancos, são elétricas, saneamentos, seguradoras e telecomunicações. Me corrija se eu estiver errado. E esses setores são ótimos. Aqui no Brasil, em alguns desses setores, você tem verdadeiros monopólios ou oligopólios, e aí fica muito difícil de você romper essa competição. Pensa até em um cenário de crise como a gente está vivendo agora. Tem um monte de fintech que estava competindo com os grandes bancos, que agora vai enfrentar sérios problemas para ter acesso a recursos, enquanto os grandes bancos estão tranquilos, até se dão bem nessa subida de juros, e devem sair da crise maiores do que eram antes. Exato. As suas ações hoje estão todas dentro dessa classe do BEST? Banco, elétrica, seguradora? Tem alguma que foge disso? E por que fugiria? Tem algumas que fogem disso, né? O BEST ele é um acrônimo mais que a gente criou para o investidor iniciante que se depara com a bolsa, são mais de 400 empresas listadas e fala, por onde eu começo? Geralmente essas pessoas filtram do maior para o menor quem está pagando o maior dividend yield e aí acabam se dando mal e aí a culpa é da estratégia de dividendos, porque geralmente essas empresas que estão pagando disparadamente maiores dividendos são as que teoricamente os investidores vão atrás e o preço não necessariamente vai ser aquele mais interessante no momento. Então a gente criou esse acrônimo, outras empresas se encaixam nos critérios de perenidade, pagam bons dividendos, né? Mas são um pouco mais difíceis de você analisar. É muito mais fácil, por exemplo, você entender o que um banco faz, tá? Faz parte do seu dia a dia, do que uma Klabin, por exemplo, né? Apesar de fazer coisas do seu cotidiano, é um processo complexo, verticalizado, passa por muitas fases, terminologias específicas do mercado, né? Então o BEST ele nasceu com esse intuito de simplificar. Então olha, você que está começando, cara, começa por empresas desse setor. Você está no seu dia a dia, são aqueles boletos que você não pode deixar de pagar. Então, você está ferrado se você deixar de pagar o seu cartão de crédito no final do mês, você entra no rotativo, enfim. A mesma coisa com a sua conta de telefone, né, de celular, enfim, de dados e todos os outros setores que você comentou do BEST. Então, nasceu com esse propósito. E esse tipo de empresa geralmente guarda uma característica de gerarem grandes margens. O que é isso, né? Você consegue gerar fluxo de caixa suficiente para você tanto reinvestir, tanto para você remunerar o seu acionista a longo prazo, né? Então, basicamente isso. Aí outro dia me perguntaram, mas por que o agro não entra nisso? Eu falei, porque o acrônimo ia virar besta, né? Aí não ia ser mais tão legal quanto o BEST, né? Mas aí eu falei, puxa, aí Perini me influenciou, besta, pensando, ia ficar um acrônimo não muito legal.